agradecer ao Pai por mais esse momento, por mais esse encontro, por estarmos aqui. Agradecer ao Mestre Jesus pela vida, por cada amanhecer, por podermos abrir os nossos olhos, poder andar, poder seguir adiante o nosso pensamento, pensar sempre um pensamento bom, um pensamento de amor, de caridade, de esperança. Obrigado, Senhor, por tudo que nos ensinaste, por todos os momentos da nossa vida. Passamos por essa semana, que possamos continuar, levar adiante, com abraço, com amor, com carinho, a cada um de nossos irmãos, inclusive nós mesmos. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje é o copo cheio. Vamos ler um parágrafo aqui para nós dar uma ideia do que esse assunto quer nos colocar hoje. Digo para vocês que é bastante instigante para nós, até nos trazendo uma responsabilidade depois para nós meditar no nosso dia a dia, nas nossas situações, esse aprendizado. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem do caminho. Todos nós, de certa forma, quando chegam esses períodos que é para nós fazermos uma travessia ou modificarmos a nossa rota de vida, algo muito diferente daquilo que a gente já vivenciou, a gente fica amedrontado, falando da forma mais exata, correta, porque tudo que é novo, tudo que é diferente, a gente tem uma restrição, tem medo. Aqui fala dos mesmos lugares, das nossas ações ou das nossas reações perante a vida, as situações, as pessoas, tudo que nos cerca. A gente querendo ir sempre para os mesmos lugares. Até hoje a gente falou sobre o Alzheimer, que as pessoas costumam fazer a mesma coisa repetidas vezes, e aí acaba ficando no circuito e vai se encarquilhando o nosso cérebro, né? Então, e essas roupas velhas são as formas de nós pensarmos, de nós direcionarmos perante a vida, sem ter um olhar diferenciado que dá para mudar, que dá para fazer de outra forma melhor. Ter um entendimento sobre nós mesmos e sobre as pessoas, aquilo que a gente não consegue nem vai mudar, não é? Mas nós podemos dar um melhoramento, um colorido novo para as situações que nos estão ali, com uma pertinência a ser melhorada, a tomada de outras ações para que a gente passe esses períodos com aquelas situações e não ter medo do novo, do diferente, da mudança, seja ela qual for, a mudança de estado ou uma mudança de profissão, tudo vem a acrescentar, a ser melhor, que a gente não fique estagnado à margem do caminho que se fala aqui. Porque a vida ela é muito diversa, ela mostra várias formas para se viver, para ser melhor.
E o espírito, esse que habita o nosso corpo, ele não pode ficar estagnado numa margem, num ponto de vista. Ele acaba no futuro adoecendo por falta de ações, por falta de agir em outras circunstâncias, em outras ideias, porque o espírito ele vem para a vida para aprender, para sobressaltar as próprias dificuldades e não ficar parado no tempo, e que a gente convenha conosco mesmos. Todos nós gostaríamos de ter, vamos dizer assim, o poder de estabilizar as coisas da forma que a gente achasse que fosse o melhor para nós. Só que isso não está ao nosso alcance. Sempre vem situações que nos tiram toda a perspectiva de controle sobre situações, sobre pessoas, sobre materialidade, sobre o que for. Sempre vai ter um diverso, vai ter uma diferença, vai ter uma mudança. E quanto mais a gente se calça, como nós gaúchos falamos, a gente se calça o pé na macega e não quer aceitar a situação, ela por si só não se modifica. Ela pede que a gente tenha um olhar de um aprendizado. É isso que sempre está querendo nos mostrar os acontecimentos, para que a gente não fique à beira dessa margem. Muitas vezes surgirá em nossa vida o tempo da travessia. Talvez ele nos esteja chamando agora. E nós, com o medo de atravessar a rua, ou que não deixa de ser natural, embora a travessia não deva ser indefinidamente adiada, devemos perceber que se não fizermos isso, a vida não muda, o passado não passa, a doença não tem cura, o tédio nos amarra na cama e a frustração vira uma noite sem fim. Quando chegamos a esse ponto, a vida parece que nos espreme, faz nosso chão tremer, para que atravessemos a ponte que está prestes a ruir, se não nos apressarmos em atravessá-la. Nesse parágrafo, e tudo a gente acaba armazenando um pouco na nossa mente, me vem a ideia daqueles desenhos animados que a gente olhava, ou talvez alguns ainda olham, né? Porque às vezes acompanha as crianças, né? Que quando vai indo a ponte vai se despedaçando, né? Atrás. É tudo eletrizante, tudo muito mágico, mas é um desenho. Mas na vida nossa, muitas circunstâncias são assim. Às vezes parece que a gente está indo por um fio, mas na medida que a gente persevera, tem a constância, tem uma certa fé. Eu digo certa porque uma fé completa ninguém de nós tem ainda nessa vida. Mas aquela que a gente construiu. E a gente sabe que se há uma oportunidade, se há uma adversidade, é porque nós temos a capacidade de subtraí-la, de seguir adiante. Então isso que quer dizer? Esses desafios que tem só aquele segundo para nós passarmos das situações, quando a gente não se fecha em nós mesmos, na revolta, na não aceitação dos fatos, isso se abre horizontes e a gente tem ajuda. Tem ajuda das pessoas, tem ajuda da espiritualidade, de tudo que de melhor está ao nosso alcance. Mas nós precisamos acreditar. E acreditar também no potencial de um pouco de sentimento melhor que carregamos, da fé que possuímos e das perspectivas que ao longo dessa curta existência até hoje, que 50 anos já é um tempinho razoável,
mas eu não vejo como muito, porque isso passou muito rápido até hoje. Então, todas as situações que vieram até mim foram, para mim, ter novas oportunidades e sempre melhores. Eu até hoje estou vivendo situações. De tempo em tempo tem um episódio ou tem uma oportunidade que o Criador está me dando, como dá para todos nós, toda a humanidade está tendo essa oportunidade de estar vivendo e tendo um aprendizado, sempre representando melhor. Mas vai da maneira de nós assimilarmos esses revés. Não como uma dificuldade financeira, uma dificuldade na doença, ou seja, o que for que venha até nós, é para nos destruir. Isso é uma ideia errada que a gente se faz, ou algo que nos nega, né? Alguém que toma caminho os outros, é uma oportunidade de nós nos refazermos e buscarmos forças e sermos maiores, porque nós, na verdade, somos muito maiores que as pequenas diversidades que a vida nos traz. E a gente sabe que traz para se reformular, traz para nós nos melhorar. E a gente sabe que tudo que a gente é, tudo que a gente já fez, a gente jogou nesse universo. Então hoje a gente sabe que quanto melhor nós jogarmos no universo, melhor virá. Não é nenhuma troca. Isso deve ser no futuro algo natural, de eu fazer o melhor de mim, pelas pessoas, porque fazendo pelos outros, eu estou fazendo por mim mesmo. Eu estou agindo da forma que eu gostaria, né, que a vida fosse, que viesse até mim, que me trouxesse, né? Então eu sei quanto é bom ser bem tratado, né? De não ser complicado nos tratos, naquilo que a gente precisa. Burocracia para quê? Se a simplicidade anda muito mais rápido, a gente entende a situação do outro. Então são várias situações que vão se apresentar na nossa travessia. O momento da travessia é aquele em que precisamos avançar, porque estamos num redemoinho de atitudes que sempre nos prendem aos mesmos lugares, que não suportamos mais. No tempo da travessia é preciso ter a coragem para deixar a poeira do tempo, aquilo que se tornou imprestável, os nossos velhos pensamentos, as nossas teorias ultrapassadas, os nossos costumes obsoletos, os sentimentos pesados que sobrecarregam nossos ombros, a culpa que nos paralisa, o medo que nos amarra, os traumas da infância e por aí vai, né? Tantas coisas a gente quer condicionar às nossas dificuldades de não aceitações aqui nessa presente vida. A gente pode até buscar essas desculpas, porque eu tive uma educação tal que eu não tive o amor, aquele amor mais, dá para se dizer assim, mais presente de mãe e pai. Quem tem um pouco mais de idade sabe que eram avessos a dizer que nos amavam quando nós éramos crianças, mas isso não significa que não nos amavam, era a forma, e às vezes até hoje os que estão ainda, né, como nosso pai, como nossa mãe, então, mas deram toda a sustentação, então não vamos culpar. Cada geração, cada momento da humanidade, surgem as próprias ideias, e à medida que evolui, né, a ideia é que se o sentimento se abra mais. Hoje eu digo com naturalidade para o meu filho, para minhas filhas, que eu a amo, né? E me sinto bem. E o quanto eu levei tempo para dizer isso para o meu pai, para a minha mãe, ainda bem que eu disse a tempo, né? Então são tudo situações que a gente vai aos poucos quebrando as barreiras,
vai aceitando mais os reveses, vai sabendo que tudo para nós representa um aprendizado para as nossas vidas. E não uma permanente clausura de maus entendimentos sobre aquilo que vem até nós. Então, o colorido é a gente cuidar. Ou aquela cor de aspecto ruim, feia. Nós que precisamos dar a melhor versão para o nosso olhar nessa vida, em tudo que nos cerca. A culpa nos paralisa, o medo que nos amarra, os traumas da infância que não nos deixam crescer, a supervalorização do outro e o abandono de nós mesmos. Isso aqui me detive muito, assim, que todos nós temos muita capacidade, mas a gente, ou em algum tempo da nossa vida, a gente costumou olhar o quanto se vive bem as outras, como tem êxito, como consegue, e aí se desvaloriza pessoalmente como ser humano, como espírito, e a gente tem a mesma capacidade, porque a nossa formatação, nossa fórmula é única, ninguém é igual a nós, mas cada um projeta na vida aquilo que sente e aquilo que tem já como concepção de ideias, de melhoramentos ou de mais retardatário. A gente vê vários tipos de pessoas conosco no dia a dia, pessoas enraizadas em tendências, em ideias antigas, que não se moldam, não se mudam, ou talvez nem vão mudar muito até o final da existência. Mas todos eles vão aprender, ou todos nós vamos aprender, cedo ou mais tarde. Mas o aprendizado vai ter que ser registrado, porque senão nós não passamos nessa universidade do Espírito, que precisa evoluir, e ele volta, ele repete encarnações, a exemplo do ano letivo, roda-se, volta, mas sempre se acrescenta um pouco, sempre se vai se aprender um pouco. Os relacionamentos esgarçados pelo desamor, quanta roupa velha que está na hora de ser abandonada, roupa suja, rasgada, cheirando a mofo. Aqui, claro, é uma significação do nosso modo de ser e de viver, porque a vida, o mundo pede evolução. A gente sabe, tudo que fica velho, em termos de ideias, mofa, acaba apodrecendo, adoecendo. Então, o que mais acontece com as criaturas humanas que vivem nesse planeta onde nós estamos? Não aceitam os reveses da vida, não dão uma conotação melhor, acabam se fechando em si, não aceitando as situações, se deprimindo, causando doenças ao longo do tempo, depois de uma certa idade, ou não, dependendo da necessidade mais cedo também. Claro que, de alguma forma, a gente vai ter que desencarnar, vamos dizer assim, quando chegar a época. Mas tudo que a gente puder fazer para evitar e ter uma vida mais saudável possível é agora, é no presente. Hoje eu estou fazendo o meu amanhã. Se hoje eu estou me corrigindo dos meus defeitos, dos meus excessos, e digo para vocês que de um excesso eu não estou. Me vem sempre dos nossos excessos. Eu digo da alimentação. Eu me esbaldo ainda comendo nos dias atuais. E eu já deveria estar cuidando da minha saúde. Não é? Não é porque eu não estou muito, mas eu sei o quanto esse excesso me faz. Ou poderia estar melhor de saúde. Estou bem, graças a Deus. Mas tudo deve ser corrigido o quanto antes.
E a gente sabe, a gente não é essa matéria. Os ímpetos que o Espírito quer é o aprendizado. E às vezes nós não assimilamos. Vem aquela ansiedade e a gente quer fazer algo. Mas é o nosso Espírito que sabe a responsabilidade que ele tem quando ele está habitando um corpo. Ele precisa vivenciar e viver da melhor forma possível. Ser construtivo, ser caridoso, trabalhador, afinco em tudo que ele está presenciando, vivenciando na família, na empresa que ele trabalha, no negócio que ele tem. Ele precisa ser o mais humano possível, né? E daí quando a gente está ansioso, a gente come, ou a gente bebe, ou a gente fuma, né? Ou alguma coisa ou a gente trabalha muito para não sentir aquela necessidade dentro de si. Então esse é um dos sintomas da ansiedade também. Aí toma um medicamento, acalma o corpo, mas não melhora o espírito. É ele que precisa se condicionar ou ser direcionado naquilo que ele veio para fazer. Então, quanto mais tranquilo nós estivermos, é porque nós estamos no caminho, ou nós estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer. Para que depois culpas não venham até nós. Passou a existência. Já estou de volta aqui, o que eu fiz? Vou dar uma olhada. Eu busquei fazer muitas coisas, eu fiz compromissos vários, mas eu esqueci do Espírito aqui, de nós mesmos. Vai ter que se programar, voltar novamente para ir na mesma finalidade. Fazer o bem, ser melhor. E é muito simples. Mas as nossas buscas muitas vezes se desvirtuam daquilo que a gente deve fazer. Então tudo aquilo que nos causa agonia, aflição, que a gente quer muito, precisamos repensar. Se é isso mesmo que nós viemos fazer. Ou isso é o melhor que eu tenho para fazer. Ou isso traga a minha satisfação. E que a minha consciência esteja tranquila perante as minhas escolhas. Como temos bastante leitura, nosso tempo é curto, vamos abreviar um pouco. Vamos para uma estratégia última aqui para nós levar para o final do nosso aprendizado de hoje. Uma boa estratégia para nos ajudar às mudanças é nós perguntarmos como desejamos estar daqui a um ano. Visualizemos bem nossos sonhos e anseios, definindo bem como gostaríamos de estar vivendo. Imaginemo-nos na situação desejada, vejamos como nós sentimos felizes na nova situação, percebamos bem a nossa cara de felicidade, vejamos nossos movimentos seguros, próprios de uma pessoa realizada. Essas visualizações podem ser um bom combustível para atravessarmos a ponte. Tudo aquilo que for bom, que realmente a gente quer e que vai ser algo bom para as nossas vidas, a gente precisa colocar o combustível para que aquilo aconteça. Precisamos projetar, se é uma materialidade, algo que a gente precise, seja uma idealização, uma casa ou um carro, dependendo da necessidade de cada um, ou algo que abrange mais, que vá auxiliar as pessoas, que a gente coloque no plano espiritual essas idealizações. E acredite todos os dias que isso acontecerá. Não importa se nesse momento a gente não tem os recursos, mas tudo se proverá a seu tempo, porque é um projeto bom. E que seja assim bem analisado cada passo, né, cada idealização, a satisfação que vai ter, como ele fala ali, já vivendo aquela situação, morando naquele local, né, aproveitando da melhor forma.
porque nós somos os projetores. Eu até sou repetitivo de falar isso. Tudo que nos acontece, somos nós que projetamos. Quando nós não acreditamos ou acreditamos um pouco, demora muito, ou demora mais, mas lá um dia acontece. Mas quando a gente vai indo e vai pensando, mas como? Não tem como, não tem. Eu falo isso para vocês de mim mesmo. Eu tinha uma necessidade muito grande de ter um local para morar lá em São Borja. E aí eu sempre ia com aquele pensamento, eu preciso, porque um dia eu vou ter que sair desse local. E aí foi indo, chegou quase em cima do laço para mim sair, eu não tinha a tal da moradia. Né? E aí foi que, dentro daquilo que eu idealizei, aconteceu. Hoje eu estou morando, estou saudando mês a mês ali, mas está dando. Mas da forma que eu imaginei. Se eu imaginasse pronto e eu já morando, talvez as coisas seriam mais fáceis. Mas a gente tem aquela ideia de colocar sempre nos nossos projetos a impossibilidade. Mas como? Se eu não tenho valores para isso? E tudo mais, nós é que devemos projetar melhor as nossas idealizações, para que tudo ocorra mais naturalmente, sem tanta aflição. Porque é muito instigante, como falou da travessia aqui, de todas as situações, a gente deixar chegar a última hora para ter uma tomada de decisão numa situação que não dá mais, ou que outros rumos pedem passagem. Então a gente precisa estar atento para que o atropelo não venha. É que nem assim, uma situação que nem a enchente. Às vezes chega e a pessoa não sai naquela hora da vida. Nessas últimas que deu lá, a pessoa não saiu de tardinha e de manhã já estava uns 40 centímetros dentro da casa. Então é assim a nossa vida. Se a gente não toma as decisões no tempo certo, na hora exata ali, vem o atropelo e é mais. Às vezes há prejuízo. Mas que a gente não estagne, a gente vá conforme a vida vai se mostrando. Porque tudo é para o nosso melhor. A hora que a gente entender que todas as situações são para o nosso melhoramento, a gente não se revolta tanto e não tem tantos prejuízos. Então que essa lição nos sirva. E é isso que a vida está nos pedindo, nesses períodos que estamos vivendo. Agradecemos pela presença desses irmãos que por aqui passaram, que tenhamos uma boa semana de luz, de amor, de calma, de paciência, que possamos levar o nosso pensamento a Deus, não perder a nossa fé, a seguir a nossa caminhada. Cada um de nós leva consigo